Olá, seja bem-vindo mais uma vez e nós chegamos aqui ao terceiro trimestre. Então eu vou te contar um pouquinho das peculiaridades do terceiro trimestre no que se refere à parte psíquica, emocional. A parte fisiológica não tem muito mais coisas para acontecer. No terceiro trimestre, algumas coisinhas, alguns órgãos começam não a se desenvolver, mas a chegar no tamanho final, proporcionalmente àquele período, e os olhos, né, eles começam a se abrir lá para a 30ª semana e realmente o corpo ele está todo formado, não tem mais aquele risco de um órgão estar em um período crítico de desenvolvimento, ou seja, se um choque ou trauma acontecer, já não afeta mais um órgão ou a parte física em específico, mas sim as emoções e também a psique. Agora, o que é importante, o que é muito relevante no terceiro trimestre é que é a parte onde o ego começa a ser formado. Então é a parte onde o bebê começa a perceber o exterior, muito do exterior. Então ele percebe, ele sonha muito com os pais, com os avós, como eu disse, ele entra muito em contato com a cultura, muitos símbolos. As pessoas trazem muitos símbolos durante as regressões. Então também é uma parte de apego e de associações, porque o bebê começa a se familiarizar mais com a voz da mãe, do pai, dos avós, dos irmãos e muitos processos de associação. Associação é mais ou menos como A e B andam juntos e para sempre vão andar juntos, a não ser que eles sejam desassociados, né? Que exista essa separação. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma criança que pôs a mão numa frigideira quente, numa panela quente, queimou a mão, ela não vai precisar ficar colocando a mão toda hora para saber que aquilo que vai machucar ela. Então ficou associado, panela quente, dor física. Então, associações são muito comuns. Um exemplo mais prático, a falta de espaço dentro do útero que existe no terceiro mês, ou seja, porque o corpinho já se desenvolveu muito mais, né? Ele cresceu muito mais, na verdade, e o espaço se encurtou, ficou muito menor. Então ali é meio escuro e muitas pessoas rastreadas em regressão, sentimentos de claustrofobia, medo de escuro, pavor de ficar presas e apertadas, tem a ver com essas associações do terceiro trimestre e da passagem pelo canal vaginal na hora do nascimento. Então, é um período de muitas associações. Eu não quero dizer que se você tem claustrofobia, essa é a causa, tá? Porque todas as histórias que eu trago aqui para você não é o modo inverso que acontece. Ou seja, a pessoa tem algo, as histórias que eu conto é a partir de alguém que explorou a história e então o aprendizado, né, as informações vieram, mas não significa que eu tenho esse sintoma e a raiz signifique isso. Aqui eu estou dizendo possibilidades e por isso que não dá para afirmar com clareza assim 100%, mas sim possibilidades do que está acontecendo hoje na vida adulta, ou se é uma criança ou na adolescência de uma pessoa, qual a relação com o período intrauterino, a não ser que você regride e tenha todas as informações, tá? Mas muitos casos de claustrofobia regredidos aí, eles encontram essa associação. Então a falta de espaço, estar apertado, o escuro tem a ver aí com a associação feita no terceiro trimestre. E o bebê vai se conectar muito mais ao exterior agora. Por exemplo, assim, então teve aquele caso daquela criança de 10 anos que enrolava a irmãzinha, várias vezes enrolou ela num cobertor, a irmãzinha tinha uns 4 anos e ficava socando ela e apertando ela, era muita raiva que ele expressava e quando ele foi regredido ao útero, aí, ao terceiro trimestre, era uma época onde os pais estavam discutindo, não havia violência física, mas havia muita violência verbal, xingamentos, enfim, em relação a dinheiro, em relação a algumas decisões que eles tinham que tomar. Então o bebê se identificou muito, associou muito aquele estado raivoso. Então é claro também, mais uma vez, que depois disso, do trabalho ter sido feito ali, essa criança começou a se transformar, ela começou a deixar aqueles comportamentos. Aqui é só para você entender essas associações. Mais uma vez, eu preciso frisar isso bastante, porque muitas pessoas começam a achar, então eu tenho raiva por conta disso. Então a gente nunca sabe ao certo, ou que período aconteceu isso, e se sua raiva aconteceu nesse período mesmo, porque também podem ser, né,
de outras etapas de desenvolvimento, de outros estágios, porque existe um estágio onde você se conecta com os antepassados e toda a história que vem dos seus antepassados, tanto de pai quanto de mãe, que é onde a constelação atua muito também. Existem estágios específicos ali onde a pessoa tem muito acesso a isso, tá? Então aqui uma outra história era o seguinte, de uma associação. Tinha aquela criança, já que não era uma criança, 14 anos, um adolescente, e ele era muito hiperativo e nenhum remédio, né, psiquiátrico, já estava ali tomando coquetéis de remédio, podiam tirar aquilo daquela criança. Ela continuava hiperativa. Então ela foi regredida, né, aquele adolescente foi regredido e percebeu que no terceiro trimestre ele se mexia muito no útero e a mãe falava que ele parecia uma abelhinha trabalhando, que não parava, que a abelhinha não parava. Então ele se mexia demais. Então ficou associado isso, né, o que a mãe falava com aqueles movimentos que ele fazia logo aí na adolescência, hiperativo, e por conta dessa associação e depois de um trabalho feito, claro, que esse adolescente mudou. Mais uma vez, não tem a ver, eu sou hiperativo, então é por isso, porque eu me mexi muito dentro do útero. Entenda que cada um tem o seu aprendizado, por isso que somente explorando você consegue ter a percepção real do que aconteceu. E você pode estar se perguntando, real, Manuel? Como que as pessoas se lembram disso? Isso a gente vai ver lá no capítulo de memórias, tá ok? Então, basicamente, uma das características principais do terceiro trimestre é a formação do ego, das associações e dos apegos também, porque nós começamos a nos apegar à voz de nossa mãe, de nosso pai, né? Se a sua mãe está junto com seu pai, é óbvio, e claro, dos avós, de todo o ambiente, do quarto onde talvez alguém já esteja preparando para você, da sua casa onde você mora, do tom de voz da sua mãe. Então muitas associações e esse apego também vai acontecendo. Todas as linhas espirituais, aí, muitos mestres espirituais ao longo de centenas de anos, de séculos, vem dizendo que a origem de muito sofrimento é o apego, né? A dor e o sofrimento têm relação com o apego. O terceiro trimestre, ele traz muito disso para nós, né? Essa formação desse apego, de como a gente se apega a certas coisas, pessoas, tá? Não tem a ver muito com os estilos de apego que eu vou me desenvolver, que talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso em qualquer outro vídeo, né? Os estilos de apego precoce, que é a maneira como eu me conecto com os meus pais ou cuidadores, vai ser a maneira como eu vou me conectar com os outros seres humanos para o resto da minha vida, a não ser que intervenções específicas sejam feitas. Já que eu falei de apego, deixa eu abrir uma aspas aqui. Apego, né, os estilos de apego, é diferente de, eu sou apegado ao meu carro. Esse eu sou apegado a coisas materiais tem mais a ver com esse apego que acontece no terceiro trimestre, mas os estilos de apego é como você se conecta a outros seres humanos, tá? Então tem essa diferença. Então, os estilos de apego é a parte da psicologia mais estudada até hoje, tá ok? Que mais se tem pesquisas e livros. E o que é interessante é que a psicologia fala aí que são os primeiros dias, semanas e meses que o apego se desenvolve. Qualquer pessoa que conheça a psicologia pré-perinatal e esse conhecer, o que eu estou querendo dizer aqui é que tenha passado por experiências regressivas e tenha adentrado esse mundo e conduzido algumas pessoas, percebe que o apego começa muito antes do bebê nascer. Muitos estilos de apego, como o ansioso por agradar, o ambivalente, ou mesmo o evitante ou desorganizado, já começa muito antes da criança nascer. Eu observei muito isso em regressões que eu conduzi em trabalhos, que eu estava conduzindo a pessoa ali, e eu comecei a ter essas percepções, né? Depois que eu fui falar com outras pessoas que estudavam psicologia pré-perinatal e falar, gente, o apego ele não se inicia quando a gente nasce, ele realmente já começa antes, eu percebi isso, e outras pessoas também começaram a falar, eu também já pude perceber isso, e até no último contato que eu tive com o Emerson, que em uma das nossas especializações era o vínculo e o apego, segundo ele, inclusive, começa no período pré-concepção, que a gente vai falar depois disso, do período pré-concepção, tá? E realmente eu tive experiências ali que confirmaram isso e outras pessoas também. Então vem muito antes da gente nascer e cada vez mais você se dá conta que o momento do início da nossa vida está longe de ser o nascimento.
Eu não sei se você se lembra que eu falei lá no início, mas adentrar esse mundo da psicologia pré-perinatal é realmente um mundo novo, ok? Achar que o bebezinho ali quando nasceu é um HD limpo e as experiências começam a partir daquilo está completamente enganado. Mas se um dia você se der a permissão para explorar, o que você vai perceber, e não precisa acreditar em mim, é que a nossa vida é uma grande repetição das experiências primárias que a gente passou, porque são criados scripts de vida, como que a gente vai atuar na vida, né? E a gente tem a tendência a repetir esses scripts. Então, era isso que eu queria falar para você sobre o terceiro trimestre, tá? O apego, né, que é aquele apego mais com coisas, com pessoas mais diferentes dos estilos de apego, por isso que eu trouxe essa diferenciação para você, as associações, e também existe um estágio específico no terceiro trimestre, que é chamado de surveillance em inglês. Talvez a tradução para o português seja de vigilância, né, que é um momento específico, e muitas pessoas em regressão percebem isso logo antes de nascer. Elas sabem a vida que elas vão ter, tudo o que vai acontecer, né, e por dificuldades que elas vão passar ou coisas boas, e muitos congelam ali, né, se torna um choque muito grande que vem de uma repetição de muitos outros choques ou traumas, mas que reforça ali porque a pessoa sabe tudo que ela vai passar, e muitos não querem nascer de jeito nenhum, são puxados por fórceps, tem que nascer de cesárea, não fazem a virada, enfim, muitos choques e traumas acontecem ali nesse momento de surveillance, né, da vigilância, que você vê tudo que você vai passar, e claro que muitos eu não quero ir para passar tudo isso. E nesse momento você já não pode mais voltar para trás. E outros, né, que vêm coisas boas que vão passar também, tem uma alegria, uma excitação muito grande por nascer. Lembrando que todas essas experiências, o que é interessante aqui é que a gente pode voltar e corrigir elas. A gente pode renegociar elas, né? Porque a palavra é renegociar mesmo, porque os insights, os aprendizados foram dados por você ali quando criança, na percepção segundo o que você passou. Ninguém implantou aquilo. Claro que associações aconteceram do que estava fora de você, isso acontece, né? Que o bebê não tem a diferenciação do que é ele, do que é externo, como eu já falei para vocês, venho falando para você, né? Então, essas experiências regressivas, elas realmente trazem essa consciência disso, nessa oportunidade, essa possibilidade enorme de começar a separar experiências, cuidar de choques e traumas. Realmente é muito fascinante. Eu acho que não preciso falar aqui, pela minha empolgação, o quanto eu sou apaixonado por esse território, tá? Então aqui a gente falou basicamente sobre, de uma forma básica, tá? Sobre os 3 trimestres da gestação. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre pré-concepção, tá bom? Vou falar sobre o período pré-concepção, mas um pouquinho mais pra frente, porque antes eu vou falar sobre as memórias, as emoções, a vida, o comportamento dentro do útero, mais da perspectiva do feto. Será que o feto sente emoções? Eu vou trazer as evidências científicas, eu vou trazer estudos interessantíssimos para que você perceba sobre as emoções, o comportamento. Claro que eu já falei um pouquinho, né, sobre o sono REM e muitas outras coisas, mas eu vou aqui agregar mais informações, tá? Eu espero que você esteja desfrutando muito. Para mim está sendo muito gostoso passar esse conhecimento para você, e claro que também, se um dia você se der a oportunidade, poder, não, a palavra nem é cocriar, mas é testemunhar junto com você, né, a sua história na vivência pré-perinatal, ir junto com você descobrir um pouquinho do que aconteceu em tudo isso, nesse momento da sua vida tão importante, e a gente poder ali começar a alinhar, renegociar algumas partes de você, tá ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo.